Fake news. Turner. Guten Morgen, Brasília, estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso em Comum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Nós estamos sempre aqui cuidando de fazer um podcast feito especificamente com todo o zelo, esmero, cuidado, ciência e cidadania para você ficar mais inteligente e perder amigos no processo. Hoje nós vamos falar, obviamente, sobre mais uma das nossas tentativas fracassadas, dos nossos planos infalíveis que falharam miseravelmente, para nós tentarmos salvar o Ocidente, exceto, é claro, Vila Madalena e adjacências. Mas nós, é claro, sempre vamos pedir uma coisinha básica aqui para você, que é seu compromisso conosco. O que você está devendo para nós quando você está assistindo o podcast do Guten Morgen? Você já sabe, ou pelo menos deveria saber, que você nos deve uma curtida aqui. Curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe nas suas redes sociais, sabe? Tira um print, deixa o link lá, manda pro grupo do Zap da Família, para você também, assim você vai acelerando o processo de ficar mais inteligente e perder amigos no processo, tá? Isso é uma coisa que faz toda a diferença para nós. Obviamente, nós também pedimos para quem puder, né, fazer um Pix aqui para nós, porque é assim que nós mantemos esse canal e é assim que eu pago o Ian. Não que deveria, mas enfim, que é, obviamente, a nossa chave Pix é Flávio Morgen, @sensoincomum.org. Morgen é MORGEN, @sensoincomum.org. Assim eu vou conseguir continuar fazendo esse podcast com o Ian aqui gravando tudo pra mim. Hoje eu queria falar, né, nós comentamos no nosso penúltimo episódio sobre o que estava sendo a base do Ocidente, né, porque que nós chamamos o Ocidente de Ocidente. Expliquei até as questões que, assim, são geográficas, mas não são tão bem geográficas assim. Isso aí foi meio que uma firula intelectual, vamos dizer assim, né, criada no século XIX, e hoje nós estamos, até hoje, brigando por isso, porque no século XIX eles começaram a perceber como o Ocidente estava, de fato, à míngua, né, ou seja, a nossa cultura ocidental estava morrendo. Eu quero aproveitar algumas coisas para nós entendermos um pouquinho mais do que significa tudo isso. O Ocidente, né, eu tinha citado, inclusive, o livro do Oswald Spengler, um livro bastante, vamos dizer, polêmico, porque ele foi muito usado por aqueles pessoas com bigodinho esquisito na Alemanha em 33, e aí ele ficou marcado, né, como um livro que foi usado ali pelos bigodinhos alemães e austríacos. Porém, contudo, entretanto, não obstante, precisa sempre colocar em mente que não é porque ele foi usado de uma maneira ruim que ele seja um livro de fato ruim, né? Algumas pessoas consideram que este livro está mais ou menos ultrapassado, uma coisa que o Harold Bloom já falou, o Northrop Frye falou, né? Que, sei lá, o Thomas Carlyle, por exemplo, é muito mais importante, mas, a ideia de você entender uma sociedade fazendo como se fosse um paralelo com um organismo vivo, isso está premente até hoje. E é quase impossível, não importando qual seja a sua ideologia, esquerda, direita, sei lá, qualquer ideologia que você tenha aí, não apenas ideologias políticas, mas, assim, até ideologias médicas, como tem sido a grande moda nos últimos 100 anos, você entender a nossa sociedade fazendo um paralelo como um corpo vivo, uma coisa orgânica, quer dizer, sociedades também nascem, se desenvolvem, precisam de alimentação, precisam, sabe, estar constantemente em uma atividade, você precisa de forças internas e externas a elas, e elas podem também definhar. Se aconteceu com o Império Romano, isso não temos garantia nenhuma de que nós teremos essa eternidade como se pensa. E ainda mais nos últimos anos, nós estamos vendo que o Ocidente está definhando. Ou seja, a ideia de você ter uma sociedade que você possa chamar de ocidental, ou seja, várias micro-sociedades englobadas por um todo, tudo isso aí parece que são corpos, né? Parece que são órgãos dentro de um organismo que está definhando, ou seja, a coisa não está funcionando direito, e nós, com o nosso compromisso de tentar salvar o Ocidente, obviamente falhar miseravelmente, mas pelo menos a gente está, sei lá, fazendo o nosso trabalhinho de formiguinha, nós vamos continuar, né, nesta inglória batalha
toda santa semana, pelo menos. Fazendo uma pequena metáfora, que na verdade não é nenhuma metáfora, de fato, a origem linguística disso, Ocidente, a ideia de oeste, significa, de fato, né, o lugar onde o sol se põe. É o contrário do Japão, por exemplo, que é a terra do sol nascente. O Ocidente é a terra onde o sol se põe. Em hebraico, por exemplo, né, a palavra erev significa o que a gente chama, né, de tarde, de poente, de fato, se pôr. Então, marav, que é mais ou menos como você se referiria ao Ocidente na língua hebraica, então é o lugar onde o sol se põe, tá? Quando a gente para pensar nisso aqui, você vai entender que a metáfora da tarde, do sol se pondo, já indica um fim. É como poetas adoram se referir, né, à morte, por exemplo. Você sempre vai ter a ideia de um lugar para onde você está indo para o final da sua vida. A tarde é sempre uma metáfora, inclusive visual, a respeito do fim. Por reparar como filmes, por exemplo, adoram usar esse tipo de semiótica, usando uma palavra aqui um pouco ruim para isso. Ou seja, sempre que você tem um personagem que tá nas últimas, você não vai ver uma cena de manhã, você vai sempre ver uma cena à tarde. Um exemplo de como que a literatura moderna lidou um pouco com isso, né? Quer dizer, você já não tem mais este mundo mágico, este mundo poético, este mundo com símbolos que se adequam perfeitamente, está no livro O Estrangeiro, do Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura, que ele era argelino, mas ganhou pela França, né? No qual você vai ver um choque com esta ideia. Quer dizer, ele vai ver a sua mãe, vai no enterro da sua mãe, você geralmente tem sempre aquela ideia que vira um clichê. Ah, ele vai no enterro da mãe dela, então vai estar chovendo, dia nublado, todo mundo triste de preto, etc. E ali pra mostrar, né, como vai ter um choque com isso, na verdade a mãe dele ela morre num dia de sol a pino, todo mundo de branco, sabe, se abanando, não aguentando aquele calor danado. E a ideia do calor ali, né, do sol, vai ser quase o leitmotiv desse romance. Mas assim, o que eu estou querendo dizer é, o Ocidente, a ideia de oeste, até para uma cultura que ela não é europeia, né, como eu estou pegando aqui do hebraico, teve sempre esta ideia, né, de você estar se dirigindo a um fim. Ou seja, ao contrário do Oriente, a civilização ocidental e a cultura ocidental são frágeis. Elas são mortais. Elas definham, tá? O Oriente você vai pensar sempre no contrário, né? Ou seja, quando você pensa no Oriente, você pensa em algo que tá lá inteirinho, no mesmo lugar, desde sempre. É como Ortega y Gasset se referiu, né, à Ásia, né? Ou seja, ele esperava que houvesse uma grande mudança no mundo ocidental. Ele está falando isso na década de 30, tá? Finalzinho da década de 20 para o comecinho da década de 30 do século passado, quase 100 anos. Que ele espera ter muito mais uma convulsão social. Ele usa essa expressão, né, do grande magma islâmico do que das eternas ditaduras orientais. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, pense, por exemplo, no exemplo da China. China é um país gigantesco, tem muitas culturas internas ali dentro. Para você ter uma ideia, eles nem falam de fato sempre a mesma língua, por isso que a gente fala, por exemplo, em mandarim, né? Você não fala assim, língua chinesa. Você fala mandarim, porque também tem o cantonês, que não tem muito a ver com mandarim. O Mao Tse Tung, por exemplo, ele sempre falou a vida inteira com sotaque de uma regiãozinha ali minúscula, que não era nem bem cantonês, muito menos mandarim. E ele falava de um jeito que o chinês não conseguia entender. Só que assim, por 5.000 anos, vamos dizer, né, quando você consegue rastrear a origem da China, lá tem taoísmo, tem confucionismo, etc, etc, ela conseguiu se manter razoavelmente coesa, sempre mantendo uma estrutura de poder mais ou menos igual, pelo menos em comparação ao Ocidente, até a Revolução Comunista. Se você parar para pensar em termos históricos, isso é uma coisa gigantesca. Em termos históricos, o Ocidente ele muda radicalmente o tempo todo, né? Aí você tem Império Romano, aí você tem feudalismo, aí você tem toda aquela coisa que você já aprendeu nas suas aulas de história. Ora, nós temos uma mudança constante.
Foi isso que eu falei num dos nossos últimos episódios, que o Ocidente, ele reflete a respeito de si próprio. Quando você reflete a respeito de si próprio, você ganhou uma coisa muito nova, muito incrível, indescritível, na verdade, que é a sua capacidade de mudança. Até usei o exemplo do Settembrini, né, na Montanha Mágica do Thomas Mann, que ele tem uma aversão ao espírito asiático, ao espírito de imobilidade, porque ele fala assim: nós europeus, nós sempre fomos os questionadores. Portanto, quando você defende uma tradição europeia, você não está defendendo uma coisa parada, você está defendendo uma coisa em movimento. Tanto que ele é um progressista, ele não é um conservador, mas que está sempre apontando para o passado. Quer dizer, a ideia que eu defendo como um europeu ocidental, intelectual, inclusive meio iluminista, humanista, é uma ideia de aproveitar o que nós do Ocidente temos em relação, o exemplo dele, é aos asiáticos, ou seja, uma sociedade mais parada, fechada. Lembra um pouco já o, o grande Karl Popper, né, que vai criar a ideia de uma sociedade aberta, ou seja, o Ocidente é uma sociedade aberta porque permite uma liberdade, enquanto que o Oriente não. Em termos filosóficos, vamos nos adensar aqui mais um pouquinho. Aliás, lembrando, né? Quando eu falo de Thomas Mann, lembre-se sempre. Lá na formação Senso em Comum, meu curso, sim, sou vendedor de curso com orgulho, nós temos o clube de leitura da Montanha Mágica. Então você pode entrar no link aqui embaixo, né, da Cursology, cursology.com.br, você vai ter acesso ao clube de leitura da Montanha Mágica comigo. Você vai ler este livro, que é um dos livros mais densos do Ocidente, no século XX, um dos últimos livros de extrema densidade do Ocidente, completou 100 anos ano passado, quando a gente começou o clube. Você vai ter lá todos os encontros, estão todos gravadinhos. Eu já tô tendo que pagar uma fortuna pro Zoom por causa do preço da nuvem, né? Pra deixar tudo lá. Mas assim, você vai ter acesso, se você se cadastrar, né? Entra aqui, ó, cursology.com.br. Um termo, que é para onde que eu quero levar a conversa hoje, é o seguinte: um outro termo mais filosófico. Vamos pegar a ideia que foi desenvolvida pelo Søren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês do século XIX. Muita gente o considera um dos melhores filósofos, ou talvez o melhor filósofo do século XIX. Não sei se eu tenho capacidade para, sei lá, assinar embaixo, né? Mas eu acho de fato que ele foi um dos grandes nomes da filosofia. Infelizmente, nosso professor Olavo de Carvalho, acho que quase nunca comentou sobre o Kierkegaard, senão muito en passant. Ele falou uma coisa no seu livro O Desespero Humano. O título original é Sygdommen til Døden, né? E eu queria aproveitar esse título, o original, que é Doença até a Morte. Ou seja, pra tentar usar o título original aqui dele, né? Doença até a morte, quer dizer, o Ocidente morre. E ele morre com uma doença lenta que vai nos corrompendo, corroendo por dentro, nos levando até a derradeira hora final. Só que lá no comecinho do livro, não lembro se é no primeiro, segundo capítulo, ele fala uma coisa bastante impressionante. Me chamou muito a atenção quando eu li este livro. No comecinho ali da faculdade. Que é o seguinte: Deus dá a liberdade ao homem. Ao mesmo tempo, Deus sabe de tudo, inclusive sabe o que o homem vai fazer com essa liberdade. Então, como você pode dizer que o homem tem a livre-arbítrio? Sendo que Deus já sabe tudo. Ele já sabe o que você vai fazer. Ele sabe quais as ações que você vai tomar e quais serão as suas consequências. Então dá sempre essa a sensação estranha para nós de que, apesar da ideia de nós termos uma vontade livre, Deus já sabe de tudo, então, portanto, essa vontade não é tão livre assim. A consequência já está estipulada por Deus. Tem até um grande debate teológico entre algumas designações cristãs, né, principalmente entre os protestantes, de falar assim: mas nós somos predestinados, o que, por exemplo, está escrito, né, com predestino na Bíblia, né? Aqueles que estão assinalados no livro. Isso significa que um povo já vai ser salvo automaticamente? Ou será que você precisa fazer algo para estar ali assinalado no livro? Tem muita discussão ali, principalmente entre os calvinistas. Mas enfim.
Como que o Kierkegaard resolve isso? Ele resolve de uma maneira, acho que assim, ela ao mesmo tempo ela é brilhante, como ela é simples e bonita. Ela diz: quando o homem reflete sobre algo, ele simplesmente está tendo mais conhecimento sobre aquele algo. Só que, ao contrário dos animais, nós podemos refletir sobre nós mesmos. Quando nós temos essa consciência que olha para dentro de si e que consegue aventar as possibilidades do que fazer consigo próprio, é como se Deus abrisse a mão. Ele usa essa expressão, né? Como se Deus abrisse a mão e nós pudéssemos não apenas nos olhar no espelho, mas nós pudéssemos ver todo um leque de possibilidades do que nós faremos conosco mesmos. Então, assim, o que que isso significa? E o que que ele vai desenvolver ali? Nós temos uma liberdade que Deus não deu aos animais, que Deus não deu às outras criaturas. Porque nós podemos refletir sobre o próprio caminho. Ou seja, Deus ele não simplesmente aparece e diz: você é uma pessoa que vai fazer isto ou vai fazer aquilo. Ele mostra o caminho e te deixa refletir sobre o próprio caminho. Aí está a base da nossa liberdade. Eu acho isso simples, ao mesmo tempo muito profundo, né? Cada vez que você reflete um pouquinho mais sobre isso, parece que você vai tendo um pouquinho mais de liberdade. O professor Olavo de Carvalho, quando ele falava a respeito da ideia de Deus, refletindo, por exemplo, em comparação aos neo-ateus, né? Richard Dawkins, Sam Harris, essa turma toda aí que acha que consegue falar muito sobre um tema extremamente vasto, tendo um conhecimento muito, assim, que cabe na cabeça de um alfinete. Ele também dizia uma coisa curiosa que aponta mais ou menos na mesma direção. Ora, Deus é o fundamento, ou seja, ele está falando do contrário da morte. Deus é o fundamento, fundo, ground, sabe? Inclusive em alemão você vai usar exatamente essa palavra, né? Grund, a razão. Você fala a mesma palavra para razão no sentido de motivo, né? De base, é a mesma palavra para chão. Deus é o fundamento da realidade. Portanto, você não consegue entender Deus como um objeto da sua reflexão. Porque ele é a base da sua reflexão. Então, quanto mais conhecimento você tem da base, mais próximo você está de Deus. Então não adianta você observar o mundo e tentar falar assim: olha, Deus está ali. O mal está acontecendo no mundo, portanto eu estou refletindo alguma coisa sobre o que Deus está fazendo. Não, você precisa voltar a sua consciência a respeito da base do seu próprio pensamento. Como que funciona a ideia de eu ter uma consciência. Quanto mais você reflete a respeito da base da sua própria consciência, mais você está se aproximando desse divino. É assim que, por exemplo, um São Francisco de Sales vai refletir, como Santo Agostinho vai refletir, como Hugo de São Vítor vai refletir, como Aristóteles vai refletir. Ou seja, Deus não pode ser objeto. Eu não consigo observar o mundo e falar assim: pronto, entendi alguma coisa sobre Deus. Não, você precisa refletir sobre a sua própria consciência. É um movimento assim quase exato oposto. Neste sentido, tá? Pegando toda esta base, qual foi a grande reflexão que marcou o Ocidente? No qual, a partir da qual, você conseguiu ter uma sociedade diferente de outras sociedades que existiam até então. Tal como Leo Strauss definiu, acho que todo mundo concorda que as bases do Ocidente vêm principalmente da revelação hebraica e da filosofia grega. A gente já está cansado de ouvir falar sobre isso. Só que um dos pontos de partida dessa reflexão é justamente a ideia de como nós somos mortais, como nós somos frágeis, como nós somos pessoas temporárias, criaturas temporárias. O mundo é vasto, o mundo é muito maior do que a gente consegue calcular, inclusive em termos de consciência. E aí, quando você começa a se aproximar de Deus, bem ao contrário do Richard Dawkins da vida,
Bem ao contrário, sei lá, daquele Yuval Harari, sabe? Essa turma toda aí que tá ganhando uma fortuna falando um monte de pataquada, que sei lá, se estivesse na Idade Média, eu começaria a falar, todo mundo daria risada. Fala, meu, você não entendeu nem o básico do básico. Imagina esse cara conversando com Aristóteles, né? Depois, assim, é de chorar. É de chorar ver o nível tão baixo dessa turma. O cara dos Sapiens, essa turma toda aí. Bom, a reflexão básica foi sempre: nós somos pessoas mortais, frágeis, a frágil arte da existência. Nós morremos às mãos cheias. Qualquer guerra, qualquer, sei lá, desastre mostra isso. Portanto, essa grande questão filosófica primordial foi sempre alguma questão envolvendo a morte. Voltando aqui ao que eu estava falando sobre o Albert Camus, não no livro Estrangeiro, mas ele tem a frase famosa, né? A única questão filosófica séria é o suicídio. Ou seja, a vida vale a pena ser vivida? Esta é a pergunta filosófica fundamental. Por isso que filosofia também deixa todo mundo meio doido. Você precisa tomar. É um tipo de leitura que você precisa ler com muito cuidado. Porque nós estamos refletindo a respeito da própria vida. Se nós estamos refletindo a respeito da própria vida, é uma coisa que ocidentais fazem, orientais não, sei lá, pessoas. A destruição do Ocidente hoje impede este tipo de reflexão. Esses grandes intelectuais aí, eles nunca nem começaram a refletir sobre isso. Você vai ter uma relação entre vida e morte. Esta é a base do Ocidente, ou seja, a nossa vida e a nossa consciência sobre a vida, consciência sobre a morte, portanto, sobre a nossa mortalidade, ela é a questão de fundo de qualquer uma das outras coisas. Então, quando você vai discutir ética, vale a pena você. Quais são as normas éticas para uma sociedade se manter coesa? Você pode dar um tapa na cara de alguém, enfiar um revólver na cara de alguém e roubar seu celular? Ou, sei lá, qualquer outra questão ética um pouquinho mais complicada? Ela tem como base de fundo a morte. Questões médicas, então chegam às vezes no limite, né? Prolongar a vida indefinidamente, ou sei lá, você só tem um remédio e tem dois pacientes aqui, né? Um que você pode ser salvo, mas ele vai viver 2 dias depois. O outro, talvez, você acabe matando o paciente, mas se você conseguir salvá-lo, ele vai viver 20 anos. E aí, sabe? Você pode reparar como sempre você tem como pano de fundo a ideia da morte. Por isso que é importante até aquele exercício do necrológio, né, do Olavo. Famoso exercício do necrológio, ou seja, o que o Olavo faz na primeira aula do COF, elas sempre vamos recomendar aqui o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho, porque ele está colocando a morte na sua cara. Ou seja, se você viver, sei lá, você vai ter a sua vida plena, aquilo que você sempre sonhou, daqui pra frente. Aí você morre. Um amigo seu vai lá e escreve, né? Fala assim, ó, fulano de tal, ele fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. Ele tá te dando o norte. Ou seja, eu já sei qual que é meu ótimo, só que eu estou aqui. Então, para eu viver, tem que subir até lá. Só que a filosofia, e essa é uma das bases do Ocidente, é com isso com que a gente vai trabalhar aqui hoje, tal como uma reflexão sobre Deus que você não consegue entendê-lo como objeto puro, tal como você conseguiria entender, mesmo, sei lá, a história de um país ou qualquer questão muito mais ampla do que a sua própria vida, a filosofia tem um pormenor, uma particularidade que a maior parte das outras áreas não vai ter. E tal como da mesma forma da filosofia, nenhuma. Que é o seguinte, você não consegue refletir sobre a vida sem você tomar parte na sua própria vida. Aliás, o professor Olavo de Carvalho falava que esse era sempre o maior erro dos filósofos, né? Eles descrevem a realidade como se eles não fizessem parte da realidade, ou como se eles estivessem acima da realidade. O pessoal do direito, por exemplo, é o que está mais acontecendo no Brasil e no mundo, né? Você descreve assim como que é a democracia perfeita e você não fala assim, mas eu tenho a minha própria visão e minha própria participação na ideia de uma sociedade democrática, ou então na ideia de uma sociedade de um império da lei. Você não,
Parece que você está vendo aquilo ali como se fosse Age of Empires, né? Só tem os bonequinhos lá, mas você não participa. É o clichê que a gente sempre fala dos comunistas. Você sempre vai falar assim: ah, eu sou comunista, eu quero uma sociedade comunista perfeita onde todos sejam iguais. Aí você fala assim: tá, e o que você quer ser nessa sociedade comunista? Você quer ser, tipo, o varredor de rua? Você quer ser o proletário? Não, você sempre quer ser alguém com liderança em relação aos outros. Sempre, assim, inevitável. O cara nunca vai tomar parte naquela base. Então, assim, a filosofia ali tá falha por si, tá? Então, assim, essa ideia de uma sociedade que morre, ou seja, nós morremos, nós não apenas morremos, como nós temos uma reflexão do pouco tempo de vida que nós temos na nossa curta passagem por este vale de lágrimas, nós também temos a ideia de que a nossa própria cultura ocidental, nossa própria civilização ocidental, ela é mortal. Eu acho que isso está no pano de fundo, por exemplo, de uma questão político/econômica recente, que é a ascensão justamente, né, dos árabes e da China. Eu lembro, por exemplo, quando começou essa ideia de BRICS, de Que agora entraram países ótimos, inclusive. só, né, Irã, Etiópia, sei lá, África do Sul, entendeu? Só a nata, entendeu? Mas você pode reparar, o Brasil era o único país que ele é, pelo menos geograficamente, ocidental. Nós fazemos parte do Ocidente? Essa pergunta é um pouquinho mais complicada do que ela parece, né? Geograficamente, sim. Nossa base da cultura brasileira foi sempre minha encrenca com os modernistas. Ela é uma base europeia, a gente não fala uma língua apartada da Europa. Nossa cultura, nossa filosofia, tudo aquilo que a gente produziu, né? Os jesuítas, os bandeirantes, etc. Não falo pro Sakamoto, né? Porque senão ele começa a ter um surto na hora que a gente fala sobre isso. Mas é uma base europeia, ou seja, você veio literalmente catequizar os índios, portanto você veio europeizar os índios. Quando aparecem os modernistas lá na semana de 22, começam a falar assim: não, quando a gente vai falar sobre o Brasil, vamos falar igual Macunaíma, vamos falar de Saci, vamos falar de, sei lá, mula sem cabeça, etc. Isso não faz parte da nossa cultura. É algo artificial. Não foi aquilo que esteve na nossa formação. Eu tenho sangue de índio, então eu posso falar. Não faz parte, você não teve como fundação do Brasil aquilo que Oswald de Andrade falava. Que ele queria ser o grande brasilianista e começava a falar tudo aquilo que fosse periférico à cultura brasileira. Algo que durou, sabe, um pouquinho de nada. Que é um exemplo disso, um exemplo que eu acho divertidíssimo. Você sabe o que é a Alemoa? Alemão, não. Alemoa? É o feminino de alemão? Não, não é o feminino de alemão. A Alemoa é uma dessas lendas, né, mitos, folclores do Brasil, que é lá de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, curiosamente, é o lugar mais oriental do Brasil. Fica a parte mais pra cá. A Alemoa seria uma mulher linda. Eu não lembro se ela é loira, mas ela é uma mulher linda, exuberante, etc. E ela parece uma sereia, né? Como a ideia é muito próxima de uma sereia. Ela encanta principalmente os marinheiros. Os marinheiros, né, para mostrar essa ideia de tentação feminina, de você resistir à tentação. Ela tá te chamando para uma ilha. Chama o marinheiro lá pra ilha. E quando ele vai desfrutar dela, ela imediatamente vira um esqueleto. Ou seja, morte de novo, né? Apesar de não ser uma lenda ocidental, no sentido que eu estou dando. Aí eu falei assim, nossa, né, que lenda legal, quero fazer uma pesquisa sobre. Eu descobri que a Alemoa, assim, ela basicamente, por toda a eternidade, ela só existiu em Fernando de Noronha. Você chega na parte continental, ninguém nunca ouviu falar desse troço. Assim, uma coisa de uma tribo específica que existia lá. Então, assim, quando você vai lá, esses Oswald de Andrade da vida, querer falar sobre a cultura brasileira e começar a pegar tudo aquilo ali que é periférico, você tá falando de uma coisa tribal. E tribal no sentido mais, com perdão do pedantismo, no sentido sociológico do tema. Ou seja, aquilo que pertence apenas a uma tribo, a um grupinho de pessoas, eles não compartilham com o resto. Enquanto que a ideia de uma civilização é justamente aquilo que transcende
um grupinho de pessoas. Isso também explica porque a nossa política tá tão escangalhada, né? Você nunca consegue transcender aquilo ali que você tá falando para o seu pequeno grupinho. Fala assim, não, agora nós somos os purinhos aqui, nós estamos aqui fechados. Ora, nesse sentido, quando você veio catequizar os índios, ou quando, sei lá, isso é a ideia das grandes navegações, isso é a ideia de muito da filosofia, da cultura cristã, né? Ou seja, você convencer outras pessoas, você evangelizar outros povos. O que você tá passando pra eles? Obviamente, muitas coisas eu vou ter que fazer assim uma coisa bruta aqui, né? Mas você está falando duas coisas. Em primeiro lugar, você vai pertencer agora a algo maior do que o seu clã, sua tribo. Algo pequeno. Você pode reparar como quase tudo aquilo que envolva destruição no Ocidente hoje também tem em alguma medida a ideia de você pertence a uma tribo, portanto você não pode ser ocidental. Ah, agora você é das religiões de matriz africana, né? Que a gente tava até brincando que foi inventado por um branco playboy em, sei lá, Belfort Roxo. Belfort Roxo. Eu sempre acho que é Duque de Caxias. Aí você fala religiões de matriz africana, porque não é uma religião africana. Você chega lá na África, nunca ninguém ouviu falar desses troços. Mas por que você fala? Ó, porque se você tem pele, se você tem histórico de África em você, nossa, você tem que pertencer a isso, é uma tribo. Você não pode mais pertencer a uma grande comunidade. E outro detalhe. A ideia de que você começa a refletir sobre a morte. Você tem uma mortalidade. E o que será da sua alma a partir disso? Mesmo que você seja uma pessoa extremamente materialista, como você tem Brini, que eu estava citando da Montanha Mágica, é a ideia de que o seu destino é individual. Aqui a gente vai ter a nosso pequeno que a gente pode fazer, né, como uma digressão a respeito dos rumos para onde nós estamos indo como ocidentais. Nosso destino é individual. O que nós faremos da nossa vida, acho que é o C.S. Lewis que fala isso, né? No cristianismo puro e simples, né? Existe um buraco no mundo que só você pode preencher. Às vezes sua missão pode ser, sei lá, lavar a louça. Mas é algo que o mundo... Você pode pensar em planeta, cosmo, mas não são termos corretos, né? Mundo aqui no sentido de você tomar lugar no mundo é algo que existe na realidade, que foi feito para você. Só você pode cumprir esta missão e mais ninguém. Se você não fizer, aquilo ali não vai estar realizado. Você não pode transferir isso para outra pessoa. Você nasce com uma missão individual. É este o caminho que você tem entre você e a sua morte. Ao mesmo que você seja a pessoa mais materialista do mundo, você não consegue escapar disso. Portanto, a ideia de você refletir nesta terra do sol poente e não nascente, a ideia do oeste. Sabe aquela a imagem maravilhosa, a imagem de cowboy. Começa a pensar em cowboy, você vai ter isso, né? Tipo, o sol lá no horizonte, o sol descendo, aí vão passando os cavalinhos. E aí começa a tocar aquela música de filme do Clint Eastwood, lá da trilogia do Homem Sem Medo. Entendeu? Então, é essa a ideia. Ocidente. Eles estão tendo uma missão, eles estão fazendo alguma coisa com as suas próprias vidas. Acendendo Marlboro. Propaganda de Marlboro, aliás, é a propaganda ocidental por definição, né? Já que você falou. A propaganda do Marlboro, assim, é tudo aquilo que... Ela sempre tem essa ideia, né? Tipo assim, o sol está se pondo. E pra você aguentar esse fardo da existência, acenda um cigarro e caia na vida. Hollywood já era a morte do Ocidente. Hollywood. Que mostrava já a modernidade, o pessoal É. jovem, brincalhão. Pois é. São dois cigarros, assim, que eles passam ideias completamente opostas. Eu tinha falado, inclusive, das cervejas no nosso último encontro, né? É verdade. Eu falei, das cervejas, agora a gente tá falando das propagandas de cigarro. Olha como o seu imaginário mais básico é preenchido desses negócios. É. Só que a ideia, então, de que você tem uma cultura ocidental, que essa sociedade, ela também é viva, portanto, ela pode morrer, ao contrário de uma sociedade como a chinesa, sei lá, ou as grandes sociedades asiáticas. Pode ter lá a Revolução Democrática, depois uma ditadura militar, aí depois tem não sei mais o quê. Mas assim,
até, sei lá, meados do século XX, ela era idêntica. A única coisa que Mao Tse Tung na prática fez, além de um genocídio, foi falar assim, olha, eu vou unificar o país inteiro, mais unificado, destruindo a sua cultura. Destruindo o lado cantonês, destruindo o lado do mandarim, destruindo os taoístas, destruindo os budistas, vamos lá, tipo, planifica tudo, pega um pouquinho de confucionismo de fundo, transforma numa política materialista e pronto. Tá lá a China moderna. E isso que eles estão vendendo para nós. Tá? A ideia... Eu não tô falando aqui nada que seja xenofóbico, muito pelo contrário. Mas a ideia de você falar, achar normal você transferir toda a sua economia para os árabes, para os chineses, para as grandes potências que não são ocidentais, mostra mais uma vez essa ideia. O Ocidente morre, o Oriente parece que não. Só que dói, né, você pensar nisso. Não só em termos, sei lá, geopolíticos. Isso dói em termos de cultura. Lembra quando eu falei do TSL? Eu fiz um episódio inteiro, né, sobre o que é um clássico. Eu peguei a definição... Aliás, fiz dois, né? Fiz o que é um clássico e depois eu fiz uma continuação ainda dele. Que eu peguei a definição do TSL, acho que no qual ele faz uma volta ali pela ideia de uma sociedade madura. Portanto, um clássico ele precisa ser uma obra de maturidade. Você não tem um clássico... Olha de novo essa metáfora orgânica, né? Um clássico de uma sociedade que acabou de nascer. Não, ela precisa estar bem nutrida. A língua precisa estar nutrida, o histórico dela precisa ter passado por umas guerras, precisa ter passado por um monte de coisa, para então você ter base para criar um grande clássico da literatura. Você não tem isto aí como uma, sei lá, a base, né? O começo de uma sociedade assim, recém-nascida, ela não é grande. Só que ao mesmo tempo, eu também falei, né, sobre a ideia de decadência. Inclusive, eu fiz uma digressão minha em cima do T.S. Eliot, falando, olha, nós não estamos numa era clássica. A era, sei lá, da grande literatura latina. Nós estamos numa era de decadência. Os tipos de livros que nós vamos escrever agora, como literatos, inclusive o próprio Thomas Mann, ele deixa isso bem claro, escrevendo um clássico moderno, né, com perdão da contradição, é o grande livro descrevendo a decadência. Nós somos aqui agora as pessoas que estão cuidando da decadência, tá? Então, assim, o Eliot, a pergunta fundamental, depois eu até fiz um outro comentário sobre isso, tipo, a nossa cultura, esse organismo social, com perdão desse termo horroroso, ele é aquilo pelo qual nós morremos. Ou seja, você tem uma vida bem vivida, né? Como diz a grande frase latina, que foi muito revista no século XX, né? Dulce et decorum est pro patria mori, né? Como é belo morrer pela pátria. Ou seja, belo morrer pelo Ocidente, pela sua cultura. Eu morro pela Ilíada, eu morro pela Odisseia, eu morro pela Bíblia, eu morro, sei lá, por tudo aquilo que nós criamos como sociedade. Em compensação, eu não quero simplesmente viver, sabe? Pela nossa economia. Ah, agora vem simplesmente um chinês aí, ele é mais forte do que nós. Antes de continuar, tem um recado aqui da doutora Ludmila Lins Grillo, que vai falar sobre a Imigrex. Já que a gente está falando sobre o Ocidente, vamos falar sobre o grande país hoje do Ocidente, que representa este bastião do Ocidente, principalmente para você que está pensando, agora em economia também, né? Em imigrar do Brasil e refazer a sua vida lá fora. A doutora Ludmila vai explicar aqui para você. Oi, pessoal, tudo bem? Ludmila Grillo falando aqui. Eu estou passando aqui no Senso em Comum para dar um recado para você que deseja migrar para os Estados Unidos, Portugal ou Espanha e não sabe nem por onde começar. Você que está assustado com a insegurança jurídica no Brasil, com a instabilidade política e econômica, ou você que simplesmente quer vivenciar novas experiências profissionais e pessoais no exterior, entre em contato com a Imigrex Global. A Imigrex Global é uma empresa sediada na Flórida e especializada em imigração de brasileiros nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, com atendimento 100% em português.
Além dos vistos mais tradicionais baseados em trabalho e qualificação, a empresa também atua em asilo político e tem expertise nesses casos que envolvem o Brasil. Se você está interessado e quer saber se você é elegível para um dos vários tipos de visto disponíveis, manda uma mensagem para o WhatsApp +1 407 490 1897. Repetindo, +1 407 490 1897. Explicado, né? Como a gente já sabe, nosso ocidente está indo muito bem. O Brasil, nessa confluência, será que ele é ocidental ou não? Será que ele faz parte desta cultura, né? A gente já tem até uma empresa especializada, inclusive, em perseguidos políticos. Sim, cada vez que a Ludmila Lins Grilo fala, a gente tem que agradecer e também, assim, sabe, só cai uma lagrimazinha, assim, que você fala, pô... Onde chegamos? Dulce et decorum est pro patria mori. Pois é. Ah, que coisa pesada, viu? Ficou até poético hoje. Desculpa, viu? Pesada, né? Vamos lá. Essa ideia de uma sociedade, tá? De um ocidente que morre, de uma sociedade, sabe? Vamos dizer até... As pessoas, em termos econômicos, diriam falida. Eu acho que não é o termo que a gente precisa usar. Ela tá muito forte na nossa literatura. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem claro. Poema do Dylan Thomas. Você lembra desse poema? Do Not Go Gentle. Deixa eu pegar aqui o termo, o nome dele inteiro, né? Que é Do Not Go Gentle into That Good Night. Tá? Você lembra da confusão que esse poema deu no Brasil? Não. Felipe Martins. Ah, lembrou, né? Lembrou. Então, eu comentei, acho que recentemente aqui no podcast, eu não comentei? Eu tô com a ideia fresca, não sei se foi aqui no podcast, mas eu comentei recentemente. Felipe Martins tinha esse poema, meio em Vaporwave, no fundo do seu perfil no Twitter, na época que era Twitter. Que é um poema famosíssimo. Assim, o Independence Day cita. Bob Esponja já citou esse poema, acredito. Bob Esponja. Sei lá, tem referência a ele, sei lá. Eu tenho uma revista que eu comprei nos Estados Unidos. Engraçado, agora eu tô lembrando, olha, eu não tinha nem pensado nisso, que era uma propaganda com as cores do poente, sabe? Ó, a noite tá caindo, acho que era uma propaganda meio de aeroporto, alguma coisa assim. Ou de viagem, sei lá, seguro, alguma coisa assim. Mas era alguma coisa, acho que envolvendo viagem. E tava lá, né? Do not go gentle to the good night. E aí, Felipe Martins tinha isso, ele foi lá e postou. Eu acho que foi o Guga Chakra, não quero apontar dedos, mas eu acho que foi o Guga Chakra. Que foi lá e falou assim, olha, eu não sei se vocês separaram. O terrorista lá de... esqueci a cidade, mas é na Nova Zelândia. Ele começa o manifesto dele, que ele assassinou vários muçulmanos, citando o mesmo poema. Quem será que cita isso aí no Brasil? Aí começa aquele monte de acusação. Ah, não sei mais o que. Dog Whistle. Oi? Isso daí é Dog Whistle? Exatamente. Ah, isso é um dog whistle, olha só, né? Porque blá 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 blá. Quer dizer, um poema que todo mundo conhece. Se você estuda um básico de literatura inglesa... Bebê Leite aqui no Brasil virou Dog Whistle. Beber leite, né? Daqui a pouco tomar água também. É que não dá pra fazer piada, gente. Se você pegar esse negócio daqui a 10 anos, o que eu tô fazendo aqui como piada vai ser uma descrição fria e científica da realidade. Não dá pra fazer piada, vamos tomar cuidado aqui com as piadas. Mas enfim, o que esse poema diz, né? Que assim, apareceu até um crítico literário da Folha de São Paulo, PQP, que foi lá e falou assim, eu sei, quer falar comigo sobre Ezra Pound, quer falar comigo sobre não sei quem, quer falar comigo sobre Yeats, quer falar comigo sobre... Só que o Dylan Thomas é desconhecido. Ele é completamente desconhecido. Portanto, se você conhecer o poema, é só porque você conhece lá o manifesto lá do terrorista. Pra você ter uma ideia, você lembra daquele jogo Vampiro à Máscara? Uhum. Pois é. Eu tinha, assim, assim, tinha não, né? Depois de velho, eu fui lá comprar basicamente toda a base dele. E o que eu sempre quis jogar era o Wraith the Oblivion, que é sobre fantasmas. Adivinha, né? Se abre o livro, a primeira coisa que tá lá escrita é Do not go gentle to the good night. Assim, é o poema, sabe? Que todo mundo conhece. O que esse poema tá falando? Eu vou ler em português aqui, porque eu não tô afim de gastar meu inglês, né? Mas eu vou... Tem duas
duas traduções, eu vou ficar com esta primeira aqui, ó. Não entres docilmente nesta noite mansa. A idade deve arder, irar-se ao fim do dia. Grita, grita contra a luz que está morrendo, mesmo sabendo no final que a justa escuridão avança. Pois seus gestos não forjaram raios. O homem sábio não entra docilmente nesta noite mansa. O homem bom, a onda derradeira, gemendo, que seus frágeis atos poderiam ter brilhado e dançado na enseada, grita, grita contra a luz que está morrendo. O homem louco, que reteu e cantou o sol em fuga, e aprendeu tão tarde que apenas lamentava seu passar, não entra docilmente nesta noite mansa. O homem grave, ao morrer, já cego, vendo, que olhos cegos poderiam brilhar como as estrelas e alegrar-se, grita, grita contra a luz que está morrendo. E tu, meu pai, aí da tua altura triste, amaldiçoa-me, abençoa-me, te peço, com tuas lágrimas ferozes. Não entres docilmente nesta noite mansa. Grita, grita contra a luz que está morrendo. Ou seja, não entre docilmente nesta noite. Está boa noite, né? Good night. Olha como é a expressão em inglês, né? A tradução noite mansa que ela faz sentido, mas é que a gente tem que lembrar que em inglês não é mansa como uma palavra um pouco mais incomum. É só good night. Essa noite boa. O que isso significa? Ele está colocando como contraposição, né? Entrar docilmente na noite mansa. E que é noite mansa? A morte. Você vai entrar mansamente na morte, ou seja, você vai ter uma vida aqui, sabe? Uma vidinha qualquer. Uma vidinha passiva. E simplesmente morrer docilmente. Lembra um pouco o monólogo do Hamlet, né? Aquele famoso monólogo do ser ou não ser, né? Que ele fala, né? Morrer, dormir, não mais. A diferença é quando a gente tem um pouquinho de cultura, né? Em vez de ser, sei lá, esse pessoal que fica falando sobre toda a base da nossa civilização sem ter lido nada, tá? Ele tá colocando como contraposição. Ou entrar docilmente nessa noite mansa, ou morrer, sabe, com tranquilidade. Ou então, né, o que ele repete várias vezes, grita, grita contra a luz que está morrendo. Mesmo sabendo, no final, que a justa escuridão avança. Eu falei, pra mim, tentar salvar o Ocidente é minha vanglória. Uma glória vã. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir salvar o Ocidente, muito menos a Vila Madalena e adjacências. Porém, por outro lado, eu vou gritar. Gritar contra a escuridão que já avança. O peso disso, assim, é uma coisa indescritível, né? O Anthony Hopkins citou esse... Inclusive depois, né? Depois do Felipe Martins ter postado isso, ter gerado esse furdúncio, sabe? Ah, porque não sei o quê, porque ele é desconhecido, porque é só... A única referência de quem não tem cultura, ao contrário de mim, a única referência de gente inculta que tá no Twitter o dia inteiro, que lê jornal o dia inteiro e se acha, sei lá, entendido de alguma coisa, é um terrorista lá que ninguém sabia, mal sabia que tinha existido. Tá? O Anthony Hopkins, quando ele recebeu o Oscar por aquele filme, eu esqueci o nome do filme, o filme que... O último Oscar que o Hopkins recebeu, que ele faz um personagem... Olha a ironia. Dead de pai, né? Dead de pai. E ele não foi receber o Oscar. Ele ficou... de onde que ele é? Eu esqueci agora. Ele é do país de Gales? Agora eu não lembro, mas assim, ele postou um vídeo agradecendo pelo Oscar. E aí ele tá na frente do túmulo do próprio pai dele. E ele pega e recita esse poema. Por isso que eu não posso falar esse poema aqui em inglês de jeito nenhum. Porque se eu tentar, sabe, tentar concorrer com Anthony Hopkins, a coisa vai ficar... País de Gales. País de Gales, ó, ele é galês também. Tal como o Dylan Thomas. E Port Talbot. Eu não sei pronunciar nada em galês. Sinto muito. Não. Se você me falar assim como é que é good night em galês, eu não sei pronunciar. Eles pronunciam de um jeito completamente maluco. Não... Escocês também. Não, escocês, cara, tipo, tenta pronunciar sol em escocês. Então, Só não dá, meu.
Na 19ª vez que o cara lá tava me descrevendo o sol, eu falei, mas o cara você fazendo referência àquela bola amarela ali. Agora que eu entendi, sabe? Na hora que ele apontou que eu entendi que o cara tava falando sol. Então, não pronuncio galês. Não vem me falar que é a mesma língua que inglês. Mas nós estamos gritando. Ok, nós estamos gritando. Gritando no sentido de preencher este vazio que nós temos diante de nós como uma cultura com alguma coisa, tá? Nós estamos aqui, eu queria comentar só, né, 2 trechos aqui. 3, na verdade, né? Primeiro este verso aqui, né? E aprendeu tão tarde que apenas lamentava seu passar. Se você tem um pouquinho de idade, tem as cãs sobressalentes e rugas como eu, você já sabe muito bem o que significa esse verso. Se você é uma pessoa mais velha ainda, sabe que você fala assim, agora é meu tempo para consertar meus erros. Ele é minúsculo. Você vai perceber o que ele tá falando aqui, né? A aprender tão tarde que apenas lamentava seu passar. Ou seja, você já tá lamentando o tempo que você perdeu desde que você é jovem. Você nunca percebeu isso. Desde que você era um jovem, sabe, revoltado, vou ficar andando de skate o dia inteiro, vou ficar conversando com os meus amigos e ignorar, sabe, a missão que eu tenho na minha vida. Você tá fazendo exatamente isso aqui, ó. Você já tava lamentando, falando assim, meu tempo aqui, sabe, tô entediado. Eu vivo dizendo isso, que as pessoas revoltadas, essa revolta juvenil que é tão romantizada como uma força de mudança, ela na verdade é tédio. É bem o contrário do que as pessoas pensam. Isso é tempo livre demais. Isso é falta de missão. E aí você só vai perceber que você lamentou o tempo que você tá perdendo quando já é tarde demais pra você. Retoma lá. Nossa, sério. Dói, né? Dói. Já viu o que é você ter uma poesia boa, sabe? Conhecer um pouco de cultura, ao invés de só ficar comentando notícia? E olha esta frase aqui, né? Que olhos cegos poderiam brilhar como as estrelas e alegrar-se. Depois que você aprendeu isso, né? Você descobre, né? Que os olhos cegos poderiam brilhar como as estrelas e alegrar-se. Mesmo que você não veja nada. Mesmo que você, de fato, não tenha possibilidades, meios, algo ativo. Mesmo que você precise ser guiado. Mesmo que você esteja preso. Mesmo que você esteja amarrado nas suas possibilidades. Você poderia ter brilhado de alguma forma. Você poderia ter brilhado como as estrelas. Você poderia alegrar-se com isso, alegrar alguma coisa. Então, pensar neste poema aqui dói na alma. Não é uma coisa fácil, tá? E olha ainda o que ele diz no finalzinho ali, quando fala, né? Grita, grita contra a luz que está morrendo. E tu, meu pai, aí da tua altura triste. O pai dele tá chorando lá no céu. No céu onde aponta, né? Pra onde aponta a nossa imortalidade, a nossa parte imortal. Mas eu não acredito no céu. Não importa. O que importa é que você tem algo atrás de você que te deu a vida e com isso te deu uma missão. E sabe que você não tá cumprindo essa missão. E olha como você pode também falar tu, meu pai, falando para Deus, né? Tu, meu pai, meu criador. Aí da tua altura triste, né? Amaldiçoa-me, abençoa-me. Te peço com tuas lágrimas ferozes. 2 contradições, né? Amaldiçoar e abençoar. Amaldiçoa meus erros, abençoe meus acertos, abençoe meu caminho para eu acertar mais. Para não precisar ser amaldiçoado depois. Com tuas lágrimas ferozes. Ou seja, quem tá vendo algo fora do nosso tempo tem lágrimas ferozes, né? Ferozes não significa necessariamente ter uma fúria contra nós. No sentido mais básico. Mas que essas lágrimas em si, o efeito dos nossos erros,
pode também nos levar, sabe, a ter o ímpeto necessário, tá? Isto aqui é o Ocidente. Isto aqui é o Ocidente. Já que a gente está falando sobre belas letras, algo sobre retórica, eu agora tenho um recado aqui para você, que é um recado da Bright Minds, tá? Bright Minds, que agora é uma nova, como se fosse uma escola virtual, uma nova forma de ensinar, porque assim, eu sei que principalmente para jovens, a partir de seus 11, 12 anos, eles começam a ter os grandes questionamentos que vão afetar a sua vida adulta. E eles precisam ter algum conhecimento, até para o seu nível profissional, que eles não vão ter na escola. Mesmo que você matricule seu filho aí numa escola de 5 mil reais a mensalidade, eu sei que ele não vai aprender coisas básicas. E eu tive a honra de ser convidado a ser um dos primeiros instrutores da Bright Minds, no qual vou falar sobre cultura ocidental, como estou falando aqui, e dar um pouco de aula de retórica para o seu filho. Retórica aqui com alguns efeitos culturais, né? Essa base cultural que nós temos, essa base ocidental. E eu vou falar sobre comunicação, porque você reparou que até no nível mais profissional, meu filho vai ter uma profissão ali, ele vai entrar numa empresa, como que ele vai subir na vida? Ele vai ficar lá só como básico, do básico, por alguns anos, depois ficar reclamando que ele tá até sem dinheiro? Ele precisa se comunicar, você sabe, né? Na era da comunicação, é isto que é o fundamento, como eu estava dizendo, né? Do que a gente precisa aprender. Então, para o seu filho ter aula de comunicação, ele não vai aprender isso na escola. Então, meu recadinho aqui da Bright Minds para você. Olá! Eu sei que você tem um problema com a tal da doutrinação ideológica nas escolas. Eu não vou resolver este problema, mas eu vou fazer uma coisa que vai te ajudar muito. Algumas habilidades o seu filho vai precisar conhecer na vida e ele não vai aprender na escola independentemente de doutrinação ou não. Por exemplo, nós estamos numa sociedade de comunicação. Para você se comunicar, você precisa não apenas saber falar, mas também saber escrever, saber ser claro naquilo que você quer comunicar a outras pessoas, principalmente quando você vai ter um trabalho de convencimento. Seu filho, por acaso, vai ter alguma aula de retórica na escola, ele vai aprender alguns elementos culturais, inclusive com a cultura do passado, que explicam de fato como nós podemos demonstrar os nossos valores e demonstrar claramente os nossos pensamentos a ponto de convencer alguma pessoa. Eu acho difícil que ele aprenda isso na escola. Mas agora surgiu um novo modelo muito interessante, do qual eu tenho a honra de ser um dos tutores fundadores. A Bright Minds, a escola do futuro. Ou seja, você vai ter aulas com um grande time de professores, aulas ao vivo, inclusive, onde o seu filho vai de fato aprender algumas técnicas, algumas habilidades, alguns conhecimentos que a escola nunca vai lhe dar. Ou seja, ele vai aprender até economia, vai aprender sobre como pensar de fato, vai aprender sobre alguns aspectos históricos que ele não conhece, e eu tenho a honra de ser um professor da Bright Minds e vou dar aula sobre retórica, sobre o bem falar, o bem escrever para seu filho, para que ele não fique, sabe, lá para trás entre todas as pessoas que estão tentando se comunicar hoje. Lembrando, a Bright Minds não é apenas uma escola que vai demonstrar valores ou coisas que sejam contrárias aos professores, mas vão dar habilidades, inclusive profissionais. Eu acho bem claro para todo mundo que quando você sabe se comunicar bem, até numa entrevista de emprego, você consegue um emprego muito melhor do que outras pessoas. Então, este é um tipo de conhecimento que você não vai ter na escola, mas a Bright Minds você vai ter aqui comigo, Flávio Morgenstern. Conheça a Bright Minds pelo link aqui na descrição e você vai poder dar uma educação a mais para o seu filho, além daquilo ali que a base nacional comum curricular vai dar para ele. Conheça, então, a Bright Minds. Eu acho que essa foi a melhor propaganda, viu, Ian? Pelo amor de Deus, né? Seu filho pode acabar indo pra televisão e falar, mano, sabe, fica o dia inteiro assim, né? É porque eu tô falando aqui com o ministro. Eu recebi aqui do ministro. Isso aqui é a pior coisa, entendeu? Ou vai que algum dia ele vire crítico literário da Folha de São Paulo. Aí alguém cite Dylan Thomas pro seu filho e seu filho vai falar, não, isso aí é desconhecido, não. Entendeu? É melhor que você matricule seu filho na Bright Minds, mas use o nosso link, tá? Use o nosso link, que isso é o que faz toda a diferença para nós. Bom, lá na Idade Média, tá? Se vocês quiserem... Bom, depois eu comento sobre isso assim, mas lá na Idade Média,
você já tinha uma ideia, tá? Muito clara de que o que você faz da sua vida não está circunscrito ao seu tempo terreno. Repare que com isso, nós estamos apontando para duas coisas. Em primeiro lugar, a consciência, essa consciência da sua missão, que é uma coisa invisível, como eu falei, ela é individual. Você não tem uma missão. Obviamente, nós temos missões coletivas. Não tem a menor dúvida. Só que a consciência precisa sempre de um agente consciente. Eu falei isso alguns podcasts para trás, né? Que é por isso que existem dois testamentos, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. Porque você está esperando um ser humano, uma consciência, ser o caminho. Não basta apenas ter um mandado coletivo, sabe? E lá na Idade Média, você tinha a ideia de que quando nós morremos, nós estaríamos sozinhos diante de Deus. Você estará despido dos seus papéis sociais aqui, da sua profissão, daquilo que às vezes, eu acho que isso é uma coisa que confunde muitos protestantes, né? Daquilo que você fez, principalmente no sentido de compensações, né? Por isso que tem toda essa discussão teológica sobre as suas obras, né? Se as suas obras salvam, porque São Paulo falou assim, não serão as suas óperas, as suas obras. Neste sentido de falar assim, olha, eu fui o maior desgraçado da vida. Mas, ó, no final da vida eu fui lá, doei 10 mil reais ali pro Hospital do Câncer. Pronto. Não, isso não te salva. Não são essas suas obras, entendeu? É a sua santidade que te salva. É a única possibilidade que você tem. Só que a santidade, obviamente, são várias ações, né? Você não tem santidade passiva, são várias ações. Então não é uma obra no sentido de não adianta você, sabe, fazer um grande feito que não tenha santidade nenhuma. Não, são todas as ações que você faz, esse cômputo. Mas lá você tinha a ideia das danças macabras, né? As Totentanz. Outro tema que a gente vai comentar na Montanha Mágica. Já comentou, né? No nosso clube de leitura da Montanha Mágica. Mandar um abraço aqui para todo mundo que tá lá nos acompanhando. Se você se matricular aqui na Cursology. Porque essas danças macabras, né? As Totentanz, as danças dos mortos, elas sempre mostram aqueles esqueletinhos que você já viu, né? Quando você vê pinturas medievais, aquela pintura assim, sabe, que parece toda em 2D. Você vai ver lá o rei, o bispo, o agricultor, o plebeu, né? O cobrador de imposto, o cara da corte, todos eles viram que esqueletos. Não são mais nada. Não adianta você chegar lá. Essa é uma coisa curiosa pra você pensar, né? Não adianta você chegar na hora da sua morte e falar assim, eu sou o Papa. Pronto. Eu sou o chefe da igreja. Não importa. O que você fez? Seu rei? Cadê tua riqueza? Tua riqueza tá lá. Agora eu quero ver o que você merece pra ele estar aqui. O Knut Ledin, né, que eu sempre cito, acho que eu sou a pessoa que mais cita ele no Brasil, talvez hoje, ele fala uma coisa sobre essas danças da morte. Que ela é a maior demonstração de igualdade que nenhum comunista nunca conseguiu ter. Você não consegue, por exemplo, imaginar na União Soviética uma dança da morte falando assim, ó, tá vendo, o Stalin vai ser julgado igual você. Você não consegue imaginar na Alemanha de 33, fala assim, ó, aquele bigodinho austríaco ridículo, ele vai ser julgado igual você, vocês são todos iguais. Não, nunca existiu. Qualquer regime que tenta preconizar igualdade, isso aí nunca vai acontecer. Vamos tentar imaginar no Brasil, você consegue imaginar uma pintura em Brasília, sabe, colocando o aldeão, colocando a cabeleireira, colocando o Lula, colocando os influencers, colocando o pessoal da MPB, colocando colocando os ministros daquele lugar. Todos são iguais, assim, tudo caveirinha, assim, e Deus olhando e falando, e aí?
Quando você fala em igualdade hoje, você consegue, assim, parece a coisa mais tosca do mundo, né? Ah, não, são umas caveirinhas lá pintadas. Quando você pra pensar nisso, você fica assim, chega a dar incômodo, né? Fala assim, gente, mas que sociedade que a gente perdeu. Eu vou ler mais um poema, hoje eu tô poético, né? Eu vou ler mais um poema aqui, um poema de Paul Celan. Este poema é um dos meus poemas preferidos da vida, que é o Fuga da Morte, ou Fuga sobre a Morte. É um poema do Paul Celan. Pra quem não sabe, Paul Celan, ele era um poeta. Na prática, ele hoje seria ucraniano. Mas é um poeta alemão, né? Escreveu em alemão, mas ele é judeu. Escreveu a vida inteira em alemão e ele viveu exatamente o Holocausto. Tem um poema sobre a mãe dele, morrendo inclusive na Ucrânia, num campo de concentração, uma coisa assim, uma das coisas mais belas e mais horrendas de todos os tempos. Existe uma frase famosa do Theodor Adorno. Assim, eu já vi a quantidade de livros que existem sobre uma única frase do Adorno, que ele diz, né? Não é possível mais haver lírica, haver poesia, né? Na prática, mas ele quer dizer, haver lírica depois de Auschwitz. Pesado isso, né? Difícil. Você vê como é que a poesia morreu mesmo, né? Depois desse evento horroroso. E depois ele reviu essa frase. Ele meio que se arrependeu, assim, do que ele tinha dito. E ele cita o Paul Celan, falando assim, olha, peraí, teve gente que fez. Fuga aqui não tá no sentido de fugir, tá no sentido daquele gênero musical do bar, né, famoso. Ou seja, uma música aqui que ela meio que vai e vem, como se fosse um S, né? É essa ideia. Se eu tava falando sobre Totentans, ou seja, sobre a ideia de a sua alma ser a mesma diante de Deus, olha como isso aqui é a base do Ocidente. Não vai ter nada a ver com o Partido Comunista Chinês, Putin, nada. Isso aqui é a base da nossa cultura. O que acontece quando a gente vira materialista? Quando, assim, nós somos analisados única e exclusivamente pelo nosso corpo. Olha o que o Paul Celan tá falando, tá lembrando que ele é um sobrevivente do Holocausto. Um judeu sobrevivente do Holocausto. Leite negro da aurora, nós o bebemos à tarde. Nós o bebemos ao meio-dia e de manhã. Nós o bebemos à noite. Bebemos e bebemos. Nós cavamos uma cova nos ares. Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e escreve. Ele escreve para a Alemanha quando escurece, teus cabelos de ouro, Margarete. Ele escreve e aparece em frente à casa. E brilham as estrelas. Ele assovia e chama seus mastins. Ele assovia e chegam seus judeus. Manda cavar uma cova na terra. Ordena-nos agora, toquem para dançarmos. Leite negro da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos de manhã e ao meio-dia. Nós te bebemos à tarde, nós bebemos e bebemos. Na casa mora um homem que brinca com as serpentes e escreve, que escreve para a Alemanha quando escurece, teus cabelos de ouro, Margarete. Teus cabelos de cinza sulamita cavamos uma cova grande, nos ares onde não se deita ruim. Ele grita, cavem mais até o fundo da terra, vocês aí, vocês ali, cantem e toquem. Ele pega o ferro na cintura, balança-o, seus olhos são azuis. Cavem mais fundo as pás, vocês aí, vocês ali, continuem tocando para dançarmos. Leite negro da aurora, nós te bebemos à noite. Nós te bebemos ao meio-dia e de manhã, nós te bebemos à tarde. Bebemos e bebemos. Na casa mora um homem, teus cabelos de ouro, Margarete, teus cabelos de cinza sulamita, ele brinca com as serpentes. Ele grita, toquem mais doce, a morte é um mestre da Alemanha. Ele grita, toquem mais escuros violinos, depois subam aos ares como fumaça, e terão uma cova grande nas nuvens onde não se deita ruim. Leite negro da aurora, nós te bebemos à noite, nós te bebemos ao meio-dia, a morte é o mestre da Alemanha. Nós te bebemos à tarde e de manhã, nós bebemos e bebemos. A morte é uma mestra da Alemanha, seu olho é azul. Ele te atinge com bala de chumbo, te atinge em cheio. Na casa mora um homem, teus cabelos de ouro, Margarete. Ele atiça seus matins contra nós. Dá-nos uma cova no ar, ele brinca com as serpentes e sonha. A morte é uma mestra da Alemanha, teus cabelos de ouro, Margarete. Teus cabelos de cinza sulamita. É muita coisa aqui pra ser comentada. Mas assim, né? Pra quem não sabe, Margarete, ele tá falando da Gretchen. Não é a Gretchen que você tá pensando, a Gretchen do Fausto. Do Fausto do Goethe, né? A grande obra da literatura alemã. Ele tá colocando como contraposição a
o cinza sulamita, né? Tem os cabelos de ouro da Margarete, o loiro da Alemanha, e o cinza dos judeus, né? De uma judia. E olha como é a fuga, né? Toda hora, assim, leite negro que você vai bebendo. Nós bebemos, nós bebemos. Imagina você tá no campo de concentração lá, aquela fuligem, o carvão, a fumaça, tudo aquilo ali te incomodando o tempo inteiro. Eles bebendo aquele negócio. Ele começa assim meio ordenado, daqui a pouco ele vai se misturando. Ele vai falar, né? Olha, esse final aqui é terrível, né? Nós te bebemos, a morte é o mestre da Alemanha. Começa a misturar, é bem musical. Só que é uma música horrível. Toquem seus violinos, né? Nós queremos dançar, ou seja, vocês estão cavando as suas próprias covas. E ainda você tem que ainda tocar para os alemães ficarem dançando. Peso, né? Ainda mais essa expressão, né? Cavem, porque vocês vão cavar uma cova nos ares, onde não se deita ruim. No original, né? Enk, na verdade, né? Onde não se deita apertado. Quer dizer, vocês estão reclamando aí das covas coletivas? Tudo bem, a gente queima. Aí você não tem mais corpo, o corpo vira tudo a mesma coisa, vira toda a mesma fumaça. Beleza, tudo resolvido. Olha a diferença, né? O peso desse negócio. Paul Celan, ele é uma contradição ambulante, né? Tipo, o judeu que escreve em alemão, é, esse apreço, essa glória à língua alemã, falando ainda da Gretchen, né? Da Margaret, e falando como um sobrevivente de tudo isso, né? Do homem que brinca com as serpentes. Que ele brinca serpente, né? Serpente do Éden. Você tem que lembrar, né? Ela é o animal mais inteligente de todos. E ele escreve. Quer dizer, é um intelectual. É uma pessoa que não é. Ele é um civilizado. Ele é uma pessoa que conhece o seu passado. Que ele toma parte da sua cultura, mas ele não percebe como ele está destruindo. Olha só, né? E eles vão lá bebendo, bebendo, bebendo. E ele pega o ferro na cintura e manda os mastins, naquele cachorro de campo de concentração, um cachorro gigantesco. E manda atiçar, né? Os seus judeus vão cavando ali, vocês ali, vocês ali. E assim, pra quem não tá vendo, né? Óbvio, né? Mas ele coloca tudo isso sem vírgula, né? Nós bebemos e vocês aí, vocês ali. É pra você entrar no ler em ritmo musical, não em ritmo gramatical. E olha que essa é uma das poesias mais gramaticais do Paul Celan. Ele gosta de fazer toda essa mistureba toda doida. Bom, que isso, na prática, né, significa? Ele tá imitando uma dança sobre a morte. Uma dança macabra, aliás, desculpa. Uma dança macabra como aquela medieval. Só que agora você não tem mais. O rei é igual ao, ao plebeu. O cardeal, ele não vai ser julgado da mesma forma. Sei lá, uma prostituta, sabe? O julgamento, assim, é pelas mesmas regras. Ele tá simplesmente falando assim, ó, agora vamos julgar materialmente apenas. É corpo, 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 corpo sendo destruído, né? O que isso significa aqui na prática? Nós temos hoje uma idolatria. Mais uma vez, eu já fiz um episódio inteiro sobre idolatria, mas é uma auto-idolatria. O Ocidente tá morrendo porque ele tá voltando mais uma vez a ser idólatra, a ser gnóstico, a ser, de fato, a inverter a ideia da sua base. Você não reflete mais sobre a ideia de que seu corpo é o que a gente carrega até a nossa morte, nós precisamos refletir sobre o que vai acontecer lá pra frente. Não, é bem o contrário. Você só reflete sobre o corpo. Frase famosa, né, do antropólogo René Girard diz: muitas pessoas estão querendo perder peso, ninguém está querendo ser santo. Imagina agora você com. Isso aqui é uma mostra, tá jogando na nossa cara, né? Essa exibição do que significa toda essa. Você ignorar a morte. Quando você ignora a morte no sentido metafísico, é quando ela se materializa. Você só fica com a parte mais brutal da coisa. Você fica com os corpos virando cinza. E aquele brinca, né? Com cinza tanto da cova nos ares, quanto do cinza do cabelo da Sulamita. Pesado esse negócio, né?
Na Idade Média, como eu estava falando, a grande ideia do que significa esta morte é a ideia da comunhão dos santos. Se você tem uma vida aqui na Terra, você precisa ter em mente que se você quiser chegar à vida eterna e não ser um espírito morto, você terá de estar em comunhão. Comunhão aqui também em sentido de missa com os santos, quer dizer, você tem de se espelhar nas pessoas que conseguiram chegar à glória celestial. Enquanto que nós, que a gente tem como referencial, né, são simplesmente, sei lá, é o coach, é a celebridade, é o cara rico, são os gurus de negócios, são pessoas assim que você fala, tá, mas tudo isso aí é vanglória, passa em muito pouco tempo, que são 60 anos perto da eternidade. Não dá nenhum segundo. Então, nesse sentido, tá, eu quis trazer aqui um pouco desta ideia de mortalidade e da ideia de individualidade, porque muito daquilo que a gente chama de tanto de cultura, de civilização, ela está assentada na ideia de que nós precisamos criar coisas duráveis. Esse foi um dos motivos que eu mais gostei de fazer aquele podcast sobre o que é um clássico. Aquele nosso episódio que eu tô comentando o ensaio do T.S. Eliot sobre o que é um clássico. Porque a ideia de um clássico não é a ideia de alguma coisa necessária, só antiga, só muito boa, só com uma linguagem madura, etc, etc. Mas é algo que dura. É algo pelo qual nós morremos. Obviamente que o Paul Celan aqui, né, ele é um moderno. Tal como o próprio T.S. Eliot, né? Inclusive eles foram razoavelmente contemporâneos. Paul Celan, pra quem não sabe, ele teve uma vida horrorosa, né? Teve mãe que morreu em campo de concentração, nunca soube direito o que aconteceu. Ele tem vários poemas que ele imagina como a mãe dele morreu, né? Se ela morreu de tiro, se ela morreu de fome, como é que foi. Irmão também teve problema, o filho dele se matou, depois ele vai acabar se matando no Senna. E até hoje não se sabe que dia que ele morreu exatamente, porque foram achar o corpo dele muito tempo depois, muitos dias depois. Mas ele tá fazendo uma dança macabra. E uma dança macabra com um judeu sendo tratado simplesmente como corpo, como cinza, como fumaça. Peso? Esse negócio, né? Hoje em dia, nós achamos que nosso corpo, alguma modificação, alguma coisa que nós consigamos fazer com o nosso corpo, é que vai definir o nosso destino. Eu acho que hoje nós precisamos criar coisas duráveis, mas num sentido um pouco diferente, porque nós não estamos mais numa era clássica. Nós não estamos mais na era dos épicos. Nossa ideia de heroísmo hoje não tem muito a ver com, sei lá, lutar contra dragões. Tanto que é por isso que a nossa sociedade é tão politizada, né? Nossos heróis às vezes são, sei lá, deputados. São, sei lá, pessoas que não têm nada de grandiosas. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, os exemplos aqui que eu dei do Dylan Thomas, do Paul Celan, acho que eles são muito. Acho que é Dylan, né, que se pronuncia, porque igual o Bob Dylan, né? É Dylan Thomas. Dylan Thomas. Eles são muito paradigmáticos do que eu acho que nós precisamos ter, sabe? O que deveria estar no nosso imaginário. Ou seja, mesmo nos dias de hoje, mesmo no mundo já tecnológico, científico, etc, etc, não nos lamentemos quando for tarde demais. Quando você perceber que você já se lamentou a vida inteira e for tarde demais para você continuar se lamentando para você tentar consertar. Nós precisamos ter obras duráveis, mas assim, não precisa o que nós precisamos hoje não é exatamente de um épico. Não é de alguma coisa, sabe, da luta contra os dragões. Nós precisamos denunciar a decadência. Nós precisamos das grandes obras agora que elas denunciem essa decadência. Vou deixar meu último recado aqui, meu penúltimo recado, na verdade, né? Porque nós
Eu tenho aqui a formação Senso em Comum, já falei sobre o clube de leitura da Montanha Mágica do Thomas Mann várias vezes, mas se você quiser se aprofundar, inclusive com alguns exemplos de literatura, retórica, linguagem, etc., para lidarmos com esta cultura, você pode se matricular na formação Senso em Comum, nossa plataforma de cursos. Também temos o Guten Morgen Go, que é um curso em separado, sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Quando gera toda essa decadência, ela fica muito mais materializada do que nós pensamos. É justamente aquela guerra que nós pulamos na escola, é ela que gera todos os problemas que nós temos. Deixa aqui um recadinho para você. O que é a formação senso em comum? Você já conhece o Guten Morgen aqui, o seu podcast, no qual nós analisamos alguns fatos que estão sendo debatidos cotidianamente, mas com uma análise um pouco mais filosófica, histórica, aprofundada, com elementos literários, para nós podermos entender de fato o que está acontecendo no mundo de hoje. Eu resolvi criar a Formação Senso em Comum como uma série de cursos, tentando dar algum manancial cultural para quem quer de fato, sabe, lidar com essas questões. Uma questão um pouco mais aprofundada, teórica, mais lenta, mais mastigada, entendeu? Um pouco mais profunda do que a gente consegue fazer num podcast. Se você se matricular na Formação Senso em Comum, além de vários cursos que nós já fizemos, vão desde como estudar no caos do mundo moderno, como que você consegue aprender línguas no trânsito de São Paulo, como você consegue de fato dominar o celular e não ser por ele dominado. Além disso, a gente falou sobre linguagem, sobre símbolos, sobre o papel de Olavo de Carvalho na filosofia nacional, sobre, inclusive, como sobreviver a uma ditadura, um curso que está sendo muito importante para o Brasil de hoje, né? Você ainda vai ter acesso ao clube de leitura que nós começamos agora, com a grande obra de Thomas Mann, A Montanha Mágica, no qual um jovem vai para um sanatório na Suíça no comecinho do século XX e ele vai ter duas grandes influências, né? Lodovico Settembrini de um lado, um intelectual humanista, e de um lado, o obscuro Liev Nafta, um jesuíta comunista que mostra uma outra tendência que vai ser muito importante no século XX. Se inscreva na Formação Senso em Comum aqui na Cursology, cursology.com.br, você vai ter acesso a tudo isso. E quem quiser conhecer também o nosso curso sobre a Primeira Guerra Mundial, o Guten Morgen Go, com mais de 25 horas ali de conteúdo explicando por que esta guerra, também no comecinho do século XX, foi a grande marca e materialização de todas as ideologias que nós temos hoje, o feminismo, o comunismo, o globalismo e todo este mundo secular de agora, você vai conhecer entendendo de fato o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra que é ignorada, pulada quando nós estudamos e que no final das contas é justamente a grande definidora do século XX e do século XXI. Se inscreva para os dois aqui na Cursology e nós temos um desconto caso você queira comprar o combo tanto com a formação quanto com o Guten Morgen Go. Se inscreva aqui na cursology.com.br. Ficou bom, Ian? Eu acho que precisa ser um pouco mais sanguíneo e magnético. Ah, sanguíneo e magnético. Então, tá, desculpa. Você precisa comprar formação porque você é um imbecil, entendeu? Esse pessoal é imbecil, eu quero fazer uma formação. Eu vou criar um exército de pessoas, sabe? Que sejam igual eu. Pois é, e se você não comprar agora, seu pinto vai cair se você for mulher. Agora tá ok? Agora tá bom. Então é isso aí. Então é isso aí, gente, né? Eu acho que a nossa arte precisa ser retomada aqui aos poucos, com alguma técnica, com alguns exemplos, mas uma pena, para nós, uma pena, assim, uma tristeza muito grande, é que nós, hoje, especificamente, ocidentais, brasileiros, século XXI, etc., nós não temos esse referencial das grandes obras de arte que lidaram com essa decadência, ou seja, que falaram, olha, não vamos adentrar mansamente nesta noite, nesta bela noite. Vamos gritar contra a luz que está se apagando. Vamos fazer algo. Vamos preencher este vazio. Só que se nós não... Acho que, assim, quando a gente vai estudar literatura pré-vestibular, que deveria ser, sabe... basicamente só tem modernismo. O modernismo, ele só funciona em relação aos clássicos. E os grandes modernos, os bons modernos, de fato,
eles são autores que falaram assim, olha, nós perdemos essa era clássica, nós estamos nessa era decadente, mas vamos preencher nosso vazio. Vamos construir algo que vai ser lembrado depois de todos os nossos tempos. Tem uma frase famosa, né, sobre conservadorismo, que diz, né, conservadorismo não é o culto das chamas, das cinzas, mas sim, né, você manter a chama viva. Eu acho que as pessoas estão tão perdidas em política, achando que a ideia é você saber qual deputado que vai ser melhor para ganhar uma comissão, etc, etc. E se esquecem disso aqui. Isto aqui é a nossa base. Pensar na morte, pensar nas nossas missões individuais, isto aqui, sim, é o que faz a diferença. Meu último recado aqui pra vocês, como vocês sabem, né, eu tive um processo movido por um músico de MPB chamado Caetano Veloso pra cima de mim por conta, falando em decadência cultural, né, por conta de instalações, vamos dizer, culturais, como o Queer Museum em Porto Alegre, né, o Peladão do Man, que na verdade aquela foto famosa nem era do Man, envolvendo, vamos dizer, né, atos com atos libidinosos, principalmente nas pinturas ali, que estavam sendo apresentados para crianças e que envolviam crianças em alguma medida. E eu falei uma coisa que, assim, acabou mudando minha vida, acabei sofrendo um processo. Eu espero de verdade, agora, né, todo esse dinheiro que eu juntei na vaquinha, queria agradecer a todo mundo que me ajudou nessa vaquinha. Olha, isso aí faz toda a diferença pra gente, viu? Vocês são demais, maravilhosos mesmo. Eu queria agradecer de coração, rezar por todos vocês. Mas a gente conseguiu, assim, um pouquinho menos da metade. Falta, obviamente, né, o resto, um pouquinho mais da metade agora, pra gente conseguir pagar este processo. Então eu tô fazendo uma vaquinha, tem um Pix aqui para pagar o Ian, tá? Mas também tem um Pix específico para este processo, que é o Flávio Martins, trad, de tradutor, né? TRAD, @gmail.com. Este é um Pix específico para este processo. Minha ideia é o seguinte, eu quero pegar o dinheiro dessa vaquinha e doar para crianças vítimas de pedofilia. Obviamente, se o Caetano Veloso não quiser, eu vou pegar esse dinheiro e colocar na conta bancária do Caetano Veloso, é o que ele quiser. Meu último recado aqui pra você. Olá, eu sou Flávio Morgenstern. Talvez você saiba que eu fui processado por um cantor chamado Caetano Veloso após a defesa que ele fez do Queer Museum em Porto Alegre. Eu escrevi no Twitter, digam o que Caetano Veloso é e deixem nos Trending Topics. Isso foi considerado a criação de uma hashtag que o ofendeu. Ele me exigiu R$200 mil em danos morais. Na primeira instância, nós conseguimos reduzir este valor para R$120 mil. Na segunda instância, isso também foi mantido. Agora nós estamos na última movimentação do processo. Como eu não tenho esse dinheiro, eu estou aqui criando essa vaquinha para pedir a sua ajuda para conseguir pagar esse valor que ainda vai ser acrescido de correção monetária. Então o que eu pretendo é o seguinte, caso nós consigamos agora, na semana que vem, ter pelo menos uma redução do valor desse processo, o dinheiro que eu arrecadar com essa vaquinha, eu pretendo doar para instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso eu não consiga, esse dinheiro, do contrário, vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Nosso último argumento, agora, na terceira instância, é o seguinte, o mesmo tribunal que me condenou a pagar este dano moral de R$120 mil, mais correção monetária, ele exigiu indenizações menores para casos até que envolveram morte. Por exemplo, no mesmo dia do julgamento do meu caso, no mesmo dia, foi exigido R$100 mil, menos, né, por um erro médico que resultou no falecimento de uma adolescente de 15 anos. 4 outros casos foram citados, né, na nossa defesa. Em outro caso, um bebê que sofreu cegueira por erro médico conseguiu uma indenização no valor de R$53,2 mil. Um outro caso de um acidente que causou a perda permanente dos movimentos da mão direita de um trabalhador gerou a indenização de R$50 mil. Um cidadão que teve a perna decepada por um caminhoneiro recebeu a indenização de R$100 mil. Todos valores inferiores ao exigido pela honra de Caetano Veloso por conta de uma hashtag.
Diante dessas discrepâncias, nós temos esperança de que haja uma reconsideração da parte do tribunal. Eu estou organizando essa vaquinha para pagar essa condenação. Como eu já disse, caso consigamos essa reavaliação, o dinheiro aqui arrecadado será doado a instituições de caridade que cuidem de crianças vítimas de pedofilia. Caso não consigamos, esse dinheiro vai para a conta bancária de Caetano Veloso. Eu conto com todos vocês. Deus os abençoe. Agradeço muito. Muito obrigado. Então eu queria agradecer muito aqui a audiência de todos vocês. É legal quando a gente fala sobre literatura, né, Ian? Muito. É muito mais legal. Um dos melhores episódios. Você gostou? Você achou um dos melhores episódios? Sério? Eu tava pensando nele, assim, porque eu fiquei com esses dois poemas... Eu pensei muito nesses poemas, né, recentemente. E assim, poema é uma coisa difícil. Ainda mais num podcast, você fazer uma análise de poema. Sério, dói. Só que eu olhei e falei assim, cara, mas eu acho que a gente tá precisando, sabe? Não é colorir a vida. Porque as pessoas acham que poema é só aquela coisa assim, meio... florzinha, sabe? Falar poema assim, falar assim, nossa, né? Pegar um poeminha qualquer do Pablo Neruda lá que você coloca na parede e acha que é só aquele negócio. Não, Então pensam que é só parnasianismo, né? essas duas possibilidades, né? Ou seja, uma coisa muito, muito menininha apaixonada, ou então, sabe, técnica. Mas, meu, olha os grandes poemas que a gente tem, sabe? E a gente como ocidente. Se vocês estivessem defendendo isso aqui em público, a gente estaria numa situação muito melhor do que vocês ficarem batendo boca por causa de deputado. Tá? É isso aqui que eu acho que faz toda a diferença pra gente. Obviamente que às vezes você vai defender um poema em público e vão falar assim, olha, mas a única referência que eu tenho, que eu sei desse poema é um poema famosíssimo, né? Qualquer britânico, inclusive qualquer americano. Você vai ver quantas referências em Hollywood tem este poema, né? Do Not Go Gentle to the Good Night. Em Hollywood tá cheio. Mas assim, é isso aqui que é a nossa cultura ocidental que nós precisamos defender. Desse e do For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls, pois é. Que é citado no início do livro do Hemingway, né? Que aí ele troca pro... Que um monte de gente atribui ao Hemingway, mas não é. Dele. Pois é. Por quem os sinos dobra, exatamente, né? A famosa música do Metallica também, que foi elogiada até pelo Sir Roger Scruton. Então, assim, agradeço a todos vocês pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, sabe? Mande pra todo mundo. Nos faça um pix aqui que também vai fazer toda a diferença. E, ó, o nosso hall aqui de cursos, né? Tem também a Migrex, a Bright Minds, a formação e o Guten Morgen Go. Você pode se aprofundar sobre isso, tendo a mim aqui como instrutor. Agradeço a todos, então, e nos encontramos na semana que vem. Guten Morgen, Brasília. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush, te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.